das pautas importantes do dia é justamente o que vai sair desse projeto de lei lá no Congresso, que tem como relator o secretário licenciado de São Paulo, deputado federal Guilherme Derrite, que depois de muitas reclamações feitas pela Polícia Federal, pelo governo federal, fez modificações ontem à noite neste projeto de lei. E a gente está em contato, neste momento, com o diretor-geral da Polícia Federal, Andrei Rodrigues, que veio aqui a convite, inclusive, do Fábio Serapião, nosso colunista aqui do UOL, e que vai também nos ajudar nessa entrevista com o diretor-geral da Polícia Federal. Olá, doutor Andrei, muito obrigada por aceitar o convite do UOL e conversar com o nosso público. Bom dia ao senhor. Bom dia, Fabíola, Serapião, Josias e Sakamoto. Um prazer estar com vocês, com quem nos acompanha. As modificações feitas pelo deputado Derrite satisfazem o senhor? Elas cumprem aí as necessidades da Polícia Federal e as reclamações que foram feitas? Fabíola, acho que aqui não se trata simplesmente de satisfação ou não do diretor-geral para esse tema. O que nós estamos analisando a legislação proposta como um todo, o projeto proposto como um todo, é que há nessa esteira várias inconstitucionalidades e que vem num sentido contrário àquilo que nós entendemos é necessário. Há uma supressão de competências da Polícia Federal, a criação de mecanismos que, na nossa avaliação, podem dificultar a atuação nossa para enfrentamento ao crime organizado, e há uma desarrazoada também, no nosso sentir, equiparação, ou desse o nome que queira se dar, de terrorismo com crime organizado. Então, eu na posição de diretor-geral, me sinto na obrigação de defender não só a instituição, mas de defender o interesse público à medida que qualquer cerceamento de atuação da Polícia Federal vai ser, por mim, rechaçada de pronto. Obrigada por estar aqui. Bom dia para você. Bom dia a todos. Doutor Andrei, eu gostaria de fazer uma pergunta. Acompanhando o trabalho da Polícia Federal nos últimos anos, a gente vê a Polícia Federal atuando muito contra as facções e também contra a corrupção policial em alguns estados, né? Tem até casos recentes aí de corrupção policial no estado de São Paulo relacionada a facções. O senhor acha que essa mudança, essa proposta de mudança pode ter alguma relação com esse tipo de atuação da Polícia Federal, que tem atuado aí, tem prendido e tem investigado policiais corruptos por causa da relação com facções? Bom dia, Serapião. Veja, eu não vou entrar nesse debate a respeito dos motivos pelos quais essa legislação foi proposta. Creio que essa pergunta precisa ser direcionada àqueles que propuseram a legislação nesses termos que estão postos. O que eu tenho a preocupação é de que não haja nenhum embaraçamento para que nós sigamos cumprindo o papel de trabalhar enfrentando as facções criminosas, tenham elas participação de policiais ou não, inclusive de policiais federais que possam estar envolvidos com isso. É o nosso trabalho, é o nosso rigor técnico de fazermos as apurações com sobriedade, com serenidade, mas com muito rigor. E acho que temos conseguido. Você cita exemplo lá de São Paulo, citaria também o exemplo do caso Marielle, no Rio de Janeiro, onde nós, se houvesse essa legislação proposta em vigor, não poderíamos ter entrado nas investigações, nem do caso do homicídio lá no aeroporto de Guarulhos, tampouco no caso Marielle. Isso só para ilustrar o tamanho do prejuízo que poderíamos ter para as investigações, especialmente do andar de cima do crime organizado. É aí que a Polícia Federal entra, que a Polícia Federal atua, descapitalizando o crime organizado e também sempre focando na prisão de lideranças. Doutor Andrei, no ponto mais controverso dessa proposta do deputado Derrite, há uma limitação da atuação da Polícia Federal. Na primeira versão da proposta do substitutivo do Derrite, condicionava-se a atuação da Polícia Federal contra o crime organizado a um pedido dos governadores de estado. E na segunda versão, libera-se a Polícia Federal para atuar contra o crime organizado, desde que faça comunicação prévia a autoridades estaduais.
Uma vez que a competência da Polícia Federal está muito bem delineada na Constituição, fala em combate ao crimes que tenham repercussão interestadual, internacional, repressão ao tráfico de drogas, faz o papel de polícia marítima, aeroportuária, de fronteiras, tudo isso tem muito a ver com o crime organizado, né? O que eu queria lhe perguntar é, na hipótese de esta versão, mesmo a segunda, atenuada, mas que ainda impõe limites à Polícia Federal, na hipótese dessa proposta ser aprovada, isto vai ser judicializado pelo governo federal? Os senhores levarão esse problema ao Supremo Tribunal Federal? Veja, José, você toca em vários pontos aí muito centrais, né? O primeiro deles é a questão de competência, que é constitucional, ou seja, não é razoável, ou o contrário senso, é inconstitucional, uma lei que restringe as competências da Polícia Federal, que são, em regra, previstas no artigo 144, mas também no 109, nas competências da Justiça Federal. Então, isso, por si só, já levaria ao entendimento da nulidade, enfim, dessa legislação ser proposta, restringindo aquilo que está na Constituição. Então, eu sinceramente, Josias, eu acredito na sensatez, eu acredito no equilíbrio, eu acredito no diálogo, eu acredito na capacidade do parlamento brasileiro de se debruçar sobre essa legislação de tamanha envergadura, importância para o país, para a sociedade brasileira, e não fazer um projeto que tramite, enfim, às escondidas em 3, 4, 5 dias e ser aprovado a toque de caixa. Eu acho que merece uma discussão aprofundada, serena, técnica, ouvindo todos os segmentos da sociedade, ouvindo as polícias, ouvindo o Ministério Público, ouvindo o Judiciário, ouvindo a sociedade civil, ouvindo a advocacia, enfim, todos aqueles que têm a contribuir com esse processo. Então, esse é um ponto central. E segundo, que se aprovada fosse, veja que essa nova redação fala que a Polícia Federal poderá participar integradamente em ações da sua competência constitucional e legal. Eu sinceramente, eu tenho dificuldade de compreensão de ver da necessidade de uma lei dizer que nós poderemos atuar naquilo que já é nossa competência. Ou seja, nós já devemos e somos obrigados a atuar nas temáticas de nossa competência. E o segundo ponto, que nós, Polícia Federal, poderíamos apoiar investigações nesses casos de interestadualidade e de internacionalidade, onde a Constituição, mais uma vez, já atribui à União e, portanto, à Polícia Federal fazer a cooperação internacional, o que poderia, Josias, levar, caso aprovada essa legislação nesses termos, a um caos jurídico de recursos, de transferência de competências, de foros, de nulidades, de toda a sorte. Então, em primeiro lugar, eu acredito na sensatez, que esse projeto não vai prosperar. Segundo lugar, nós já tivemos casos recentes de projetos aprovados na Câmara e rejeitados pelo Senado. Terceiro lugar, ainda passa pelo crivo da sanção presidencial. Em quarto lugar, ainda há a Suprema Corte para se debruçar sobre eventual inconstitucionalidade. Então, eu fico com o ponto 1, que é a sensatez do parlamento brasileiro ao melhor discutir essa legislação. Doutor Andrei, bom dia, Sakamoto aqui, obrigado pela presença. Lendo o texto, mesmo com as alterações, né, feitas pelo deputado Derrite, lendo o texto eu fiquei com a impressão de que a lei, a proposta do jeito que está, ela poderia se chamar proposta anti-carbono oculto, porque ela acaba, na verdade, atrapalhando, ela vem, é claro, na esteira da operação do Rio de Janeiro e de toda a discussão, mas ela também vem na esteira da carbono oculto, que foi uma operação extremamente bem sucedida. O senhor também tem essa impressão? Sakamoto, eu não rotularia como você fez, mas, de fato, essa legislação em vigor, mais uma vez, traria embaraços para que a Polícia Federal atuasse como atuamos nessa operação, que ficou conhecida como Carbono Oculto. Na verdade, foram 3 operações integradas da Polícia Federal com o Ministério Público do Estado de São Paulo, com as Forças de Segurança do Estado, com a Receita Federal, e vejam aqui o papel relevantíssimo da Receita Federal nesse processo de colaboração, da atuação fiscalizatória, que traz subsídios para a investigação criminal e que nos permitiu chegar onde chegamos, e todos vimos aí os resultados
dessa operação Carbono Oculto. Então, eu não tenho dúvida de que, caso essa legislação estivesse hoje vigorando, nós teríamos dificuldades de fazer uma outra operação nesses moldes. Sem contar que toda a legislação adjetiva, a legislação processual, ela se aplica a casos em andamento. Ou seja, certamente advogados questionariam o foro, a cooperação, a integração, tentariam deslocamento de competências e isso fatalmente poderia levar a nulidades e a perda de tudo aquilo que investigamos. É importante dizer que a Polícia Federal, esse ano, com esse foco de descapitalização, prisão de lideranças, já retiramos do crime organizado mais de 9 bilhões de reais. Ano passado foram quase 7 bilhões de reais. E esses são avanços que só são possíveis a partir dessa cooperação, dessa integração, desse trabalho que fazemos com as polícias estaduais. Nós temos hoje uma integração com os 27 estados, as 27 unidades da federação, com as nossas forças integradas de combate ao crime organizado, numa parceria genuína, frutífera. Só esse ano são mais de 200 operações nessas forças integradas e que nós precisamos, Sakamoto, ampliar. Nós não podemos restringir a atuação da Polícia Federal no enfrentamento ao crime organizado. Doutor Andrei, até para a gente ter como uma forma de ilustrar isso um pouco do que a gente está falando na prática, acho importante. O ministro Alexandre de Moraes determinou que a Polícia Federal investigue as facções criminosas no Rio, com base, inclusive, no ADPF. Queria saber qual a importância dessa investigação diante da mega operação que aconteceu por lá, em que pé está essa investigação? Fabiola, essa é uma decisão da DPF 635, que é anterior, né, à operação que você cita e que determinou já naquele momento do acordo do colegiado a instauração de inquérito policial e a investigação nos restritos termos ali propostos pela decisão. E isso nós já estamos fazendo desde aquela decisão, enfim, com o tempo de obtenção de recursos, estruturação de equipe, e já estamos trabalhando no Rio de Janeiro em cumprimento a essa decisão. Ocorre que, com as mudanças, né, o ministro Fachin assumindo a presidência, o ministro Barroso aposentando, esse processo, né, agora está sendo conduzido pelo ministro Alexandre de Moraes e que aí sim deu as decisões, eu diria assim, no campo mais prático, operacionais, para que a Polícia Federal cumpra a decisão e a sua tarefa. Então, obviamente, eu não posso aqui avançar muito mais do que isso em relação ao que estamos fazendo, mas nós estamos com uma equipe dedicada, focada, integrada, inclusive na decisão, Fabiola, é importante que se diga, já há determinação para que o COAF e a Receita Federal estejam juntos conosco, para que a gente tenha maior efetividade. Eu já conversei com o presidente do COAF, doutor Ricardo Saad, conversei com o doutor Barreirinhas, secretário da Receita Federal, para que a gente tenha esse entrosamento o maior possível, para que os resultados também sejam os mais relevantes também para essa investigação. O Fábio tem uma pergunta para o senhor, mas antes, só para amarrar essa história, para deixar claro, essa investigação, ela foca nessa facção, no Comando Vermelho, na atuação do crime organizado. Em algum momento vocês estão investigando a mega operação, como ela foi feita ou não? Nós não temos, Fabiola, nenhuma facção de estimação, não. Nós vamos investigar o crime organizado nos termos da decisão do ministro Alexandre de Moraes e da decisão do colegiado. E ali ele é claro para que a gente investigue de maneira ampla, né, com atividade de inteligência, o crime organizado e também a eventual conexão do crime organizado com o poder público no estado do Rio de Janeiro. Então, esses são as nossas missões primárias agora para cumprir essa decisão, que não guarda nenhuma relação, né, com a operação feita, que tem também no contexto dessa ADPF, mas que tem o seu curso, as suas decisões do ministro emanadas para o Estado do Rio de Janeiro, cumprir determinadas requisições. A Polícia Federal, é importante que se diga, não é a corregedora de outras polícias, nós somos parceiros das outras polícias. Nós queremos trabalhar em conjunto para que, nesses ambientes de integração, tenhamos os melhores resultados. Fábio.
Doutor Andrei, o senhor citou na sua fala inicial a questão do outro ponto do projeto do DERIT, que é a equiparação de algumas práticas dessas facções ao terrorismo, né? O senhor é delegado, o senhor acompanha investigações aí das DREs, né, do setor de combate à repressão a entorpecentes. O que mudaria? O senhor acha que mudaria alguma coisa no dia a dia do delegado, do investigador, equiparar essas práticas, do ponto prático assim, da investigação? Terapia, eu acho que é uma mudança radical, seria essa equiparação. É importante se dizer, primeiro, que técnica jurídica e conceitualmente isso é um crasso erro de equiparar organização criminosa com grupo terrorista, e vários especialistas, juristas aqui já falaram sobre o tema, não quero ficar aqui sendo repetitivo, mas são objetos diferentes, estruturas diferentes, financiamentos diferentes e objetivos diferentes. Então, consequentemente, a metodologia de investigação difere também para se combater esses tipos de delinquência que são... Oh, meu Deus, que pena. Bem na hora quente da resposta, hein, Fábio? Essas coisas acontecem no ao vivo. Travou. Ele não tá brincando de estátua, ele realmente travou. E a gente está tentando reativar. Dois criminosos. Voltou. Doutor Andrei, retoma a fala. Travou aqui a imagem, a conexão estava ruim da internet. Retoma, por favor, o senhor falando sobre essa equiparação, o senhor falando que não faz muito sentido. Então, não sei exatamente onde paramos, mas não faz nenhum sentido, são objetivos distintos, são temáticas distintas e, portanto, meios de investigação e doutrinas distintas para fazer as investigações. Agora, sendo muito pragmático, por exemplo, se a legislação hoje estivesse em vigor equiparando crime organizado com terrorismo, necessariamente, Fábio, todas as investigações de crime organizado teriam que ser deslocadas à Justiça Federal e, consequentemente, à Polícia Federal para a investigação. Você imagina o caos que isso geraria no sistema de justiça criminal do país inteiro, esse deslocamento de competências. A Justiça Federal não teria como dar vazão a isso, tampouco a Polícia Federal, para investigar todas as ações que envolvem crime organizado em todo o país. Portanto, eu reafirmo o papel central das polícias civis, das 27 unidades da Federação, nas suas investigações de crime organizado, assim como a Polícia Federal tem as suas e outras que nós fazemos em conjunto. E isso precisa coexistir e coexistem nas nossas FICOS, as Forças Integradas de Combate ao Crime Organizado, e em nenhum momento se conflitam. Então, acho que esse é um ponto central sobre isso. E depois as consequências também nefastas dessa equiparação. Veja que o STF condenou agora recentemente uma organização criminosa responsável pela tentativa de um golpe de Estado. Se a legislação de equiparação estivesse em vigor, esse seria um grupo terrorista. E, consequentemente, todas as derivações disso. Por exemplo, se essas pessoas, e certamente elas têm conta corrente em instituições financeiras, elas trariam bloqueios a essas instituições financeiras em relação a negociações com o exterior. Se são sócios de empresas ou participam em alguma medida de empresa, essas empresas estariam impedidas de promover qualquer negociação, porque o país seria tido como aquele que abriga terroristas. Então, seja pela questão de soberania, seja pela questão técnico-jurídica, por onde se olhar, essa equiparação é um grande equívoco e não deve prosperar. Doutor Andrei, eu entendo a sua limitação, o senhor é o chefe da Polícia Federal, não pode expor na sua plenitude o seu ponto de vista, mas tem alguns casos concretos que eu tenho dúvida de como funcionariam se essa legislação proposta pelo deputado DeRitt já estivesse em vigor. Há o caso Marielle, que o senhor já mencionou, nós tínhamos até falado aqui mais cedo. Provavelmente a Polícia Federal não poderia ter atuado nesse caso. Nesse caso, havia lá 2 ex-PMs, havia um delegado civil envolvido, os mandantes eram um deputado, um outro conselheiro do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro, né? Há um caso recente em que a Polícia Federal também se envolveu na investigação, que é aquele caso do Vinícius Gritzbach, que operava ali um esquema de lavagem de dinheiro do PCC,
fechou um acordo de delação com o Ministério Público e foi assassinado no aeroporto de Guarulhos. Verificou-se que havia algo como 15 policiais envolvidos com esse personagem. E há, por último, um caso que a Polícia Federal detectou, um grupo grande, mas que havia um envolvimento de um PM que estava lotado no gabinete do governador Tarcísio de Freitas. O que eu queria lhe perguntar objetivamente é, nestas operações em que a Polícia Federal interveio, atuou, se essa legislação tivesse em vigor, seria necessário consultar, informar previamente as autoridades estaduais sobre episódios em que há suspeita, inclusive, de envolvimento de policiais estaduais? Veja, Josias, você tem razão. Acho que seria um embaraço para a atuação da Polícia Federal com a independência necessária. E eu aqui reafirmo a importância de termos cada instituição as suas investigações e termos também as operações conjuntas e integradas. Agora, de fato, se nós tivéssemos aprovação, seja da primeira versão que sugeria a autorização ou a solicitação do governador, seja nessa segunda versão que permite, e aqui falo permite entre aspas aqui, que nós atuemos naquilo que já é de nossa competência, mediante articulação com o Estado ou em apoio ao Estado. Então, isso, de fato, não é constitucional, não é legal, não é aceitável, e eu, como diretor-geral, vou defender ferrenhamente que essa iniciativa não prospere por isso, Josias, porque nós teríamos prejuízos gigantes para a investigação de crime e de crime organizado, e notadamente nesses que possam ter a participação de elementos do Estado, do governo, enfim, que nós possamos investigar. Doutor André, em meio a toda essa discussão, né, levantou-se novamente lá no Congresso Nacional alguns defensores da criação de uma agência federal para articular a questão da segurança pública, para atuar no combate ao crime organizado. Como é que o senhor vê a criação dessa agência? Sakamoto, eu tenho dito e já reiteradas vezes que nós já temos no Ministério da Justiça e Segurança Pública agências que cumprem em alguma medida esse papel e que precisam de aprimoramento, assim como a Polícia Federal precisa. Nós temos já uma Secretaria Nacional de Segurança Pública e nós temos uma grande agência, isso eu tenho dito com muita clareza, uma grande agência de promoção de integração e de cooperação policial no país inteiro, que é a Polícia Federal. Então, o que nós precisamos são mais ferramentas, são mais recursos, são mais mecanismos para que a gente estimule cada vez mais essa integração e essa cooperação qualificada, não só com as polícias, mas também, aqui se tem casos de Receita, de COAF, de outras entidades, outras agências que possam contribuir. Então, eu acho que mais à frente do que criar novas estruturas e tudo mais, a gente possa fortalecer as estruturas existentes e, com isso, qualificar o enfrentamento ao crime organizado. Seu horário está encerrado aí, mas eu fiquei só curiosa para saber como é que foi a ligação com o Derrite ontem, porque depois daquela nota da Polícia Federal, né, ele fez a modificação. Como é que foi a conversa com ele, hein? Veja, Fabiola, a conversa com o deputado Derrite, o secretário Derrite, é sempre da maior cordialidade. Eu falo com alguma frequência com o secretário Derrite, e ontem recebi um telefonema do presidente Hugo Mota, juntamente com o deputado Derrite, e aqui faço o registro, né, da sempre disposição do presidente Hugo de fazer esse diálogo, de estar conosco, assim como o Derrite também, repito, de maneira muito cordial, trouxe a oportunidade de eu colocar muito claramente de que havia ali restrições, supressões do papel da Polícia Federal e com os quais eu não poderia concordar como diretor-geral da instituição. Sobreveio uma nova redação que permanece sem atender os interesses da sociedade brasileira e da Polícia Federal e, portanto, eu acho que precisamos de sensatez, precisamos de equilíbrio e de mais tempo de discussão para que se tenha, de fato, uma oportunidade de ouro como essa de discutir
o enfrentamento ao crime organizado bem aproveitada para que a gente não possa, ali na frente, reclamar ou ter uma legislação que não vá prosperar. Não teve outra ligação nem um zap depois disso, depois que ele mudou o texto, não, né? Eu troco mensagens com o Derrite, troquei mensagens depois disso, e repito, a relação é cordial, mas é divergente nesse ponto, e que eu espero que a divergência seja superada em prol da sociedade. E o que a sociedade quer é uma Polícia Federal atuante, uma Polícia Federal fortalecida, uma Polícia Federal capacitada, com recursos e com a possibilidade de enfrentar, repito, o andar de cima do crime organizado, descapitalizar as organizações criminosas, prender as lideranças e, com isso, podermos avançar nessa pauta da segurança pública no nosso país. Diretor-geral da Polícia Federal, Andrei Rodrigues, muito agradecida por vir aqui ao vivo conversar com o público do UOL. Até uma próxima oportunidade. Obrigado a vocês, um abraço, boa tarde.